Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que quando você estiver assistindo esse vídeo, você e toda a sua família estejam bem de saúde. Estou gravando esse vídeo aí dia 23 de julho de 2020. Seguimos aí na nossa quarentena de estudos. Nós da Unileão ainda estamos naquele recesso, nas férias, entre o primeiro e o segundo semestre, mas a gente já começa a ter notícias da volta do exame de ordem, segunda fase do exame que teve no início do ano, salvo engano, está marcado para o iniciozinho de outubro, então a gente já tem aí alguma expectativa de, ou ainda esse ano, ou logo no início do ano que vem, a gente ter a volta do exame de ordem. Nesse sentido, meus amigos, a gente se propôs a gravar pequenas aulas sobre as questões de direito ambiental. Acredito que uma parte, pelo menos, de vocês chegou a ser é, aluno ou aluna minha de direito ambiental. E eu espero reforçar um pouquinho os conteúdos, seja você um aluno ou um ex-aluno da disciplina. Você também que chegou, mas que ainda não me conhecia, prazer, eu sou o professor William II, sou graduado em Direito, sou advogado e sou mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Prodema da UFPB. Essa é a minha paixão de estudos, é o direito ambiental. Também sou um estudioso aí dos concursos. Um dia a gente passa, né? Sai de concurseiro para concursado, se Deus quiser. Mas vamos lá, juntos a gente alcança os nossos objetivos. Sem mais delongas, para o vídeo também não ficar muito longo, demorei um pouco mais só porque é o nosso vídeo de apresentação. Vou para as questões do 31º exame de ordem, que foi o único que teve, pelo menos até aqui, a única primeira fase do ano de 2020. Pessoal, duas questõezinhas. Faz muito tempo. Eu fiz o primeiro exame de ordem unificado da FGV e já eram duas questões. Na época eram 100 questões, então era só 2% da prova. Hoje são 80, então é até um pouco mais do que isso. São duas questões que, se você acertar, você já pode dar uma respirada ali naquelas disciplinas que são mais extensas para o estudo para aprovação na primeira fase, não é isso? Então vamos lá. Duas questões simples, meus amigos, simples. Vejam comigo. Efeito estufa limitada, ele já começa a colocar aquela pulga atrás da nossa orelha. Meu Deus, será que eu tenho que ter estudado o protocolo de Paris, alguma coisa, vai falar de efeito estufa? Não, só pegadinha aí, só para embaralhar nossa mente mesmo. Efeito estufa limitada, sociedade empresária que atua no processamento de alimentos. Então veja, pretende instalar uma nova unidade produtiva na área urbana do município Arpulho, inserido no estado Y. Para esse fim, verificou que a autoridade competente para realizar o licenciamento ambiental será do próprio município. Então, meus amigos, a gente começa a grifar aqui o que de fato é importante para a nossa questão, e aqui é o licenciamento. Ah, professor, então a gente tem que lembrar da Lei Complementar 140, artigos 7º, 8º, 9º, que vão falar da competência para licenciar. Seria bem bom, até recomendo que você revise, mas a questão também não quer que a gente saiba disso, porque a própria questão já entregou, olha, é da competência do município. Quer dizer o quê, professor? Competência do município, pelo menos duas coisas aqui para a gente já diz. Primeiro, que o impacto é meramente local. Segundo, que o município ele tem órgão técnico competente para realizar o licenciamento e um conselho consultivo de meio ambiente municipal. Conselho Municipal de Meio Ambiente, tá bom? Ok. Professor, beleza, competência do município. O que a questão quer? Vamos seguir adiante. Sobre o caso, assinale a opção que indica quem deve realizar o EIA. Pessoal, questão simples. Quem deve realizar o estudo de impacto ambiental? Professor, EIA não é estudo prévio de impacto ambiental? Assim foi chamado na Constituição, mas a terminologia estudo de impacto ambiental, inclusive a sua sigla EIA, já estava consagrada
antes da Constituição de 1988. Daí não ser errado continuar com a sigla EIA e não EPIA, tá bom? Meus amigos, aparentemente é uma questão de aplicação da norma? Não, nem isso é. Ele só quer saber se você lembra quem vai realizar os estudos. O município, professor, não é, olha que é o município Ar Puro vai realizar o licenciamento? Meus amigos, uma coisa é licenciar, outra coisa é realizar o estudo de impacto ambiental. Eu até recomendo que você dê uma olhadinha no artigo 9º da lei 6938 de 81, incisos 3, que vai falar do AIA. Professor, AIA, a gente está falando de EIA, professor. Lembre, meus amigos, EIA é só a modalidade mais famosa, mais demorada, mais cara, mais meticulosa, mais tudo dos AIAs. Avaliação de impacto ambiental é o gênero do qual EIA faz parte, tá bom? Lembrem disso. E o inciso 4 vai falar do licenciamento. Então, meus amigos, eu só estou lembrando para vocês que são dois instrumentos distintos e complementares. Todo licenciamento vai demandar uma avaliação de impacto ambiental. Se esse impacto for significativamente ou potencialmente significativo em degradação, segundo a nossa própria Constituição de 1988, aí nós vamos exigir um EIA, tá legal? Mas pode ser alguma avaliação mais simples, não tem problema, tranquilamente. Tá bom, professor, são duas coisas diferentes. Quem vai fazer o licenciamento é o município. E o estudo é o município? Não. Estou dizendo para vocês que não é. É o Estado? Não. Professor, então é o IBAMA, né, que é o federal. Meus amigos, o Estado e o IBAMA, que é federal, já estão fora de questão, porque se vai ser realizado entre o empreendedor e o licenciamento vai ser realizado pelo município, Estado e União não vão se meter. Ok? Então, já risca B e C ali, seria o mais fácil. A seria a pegadinha da questão, mas lembrem, quem vai realizar o estudo não é o órgão licenciador. O órgão licenciador exige, então o município pode exigir, meus amigos, e não realizar. Porque quem vai realizar os estudos é um grupo de cientistas e de técnicos legalmente habilitados, inscritos no cadastro técnico do IBAMA. Tá bom? Professor, e quem paga? Princípio do poluidor pagador tem que aquele que vai se beneficiar daquela atividade potencialmente impactante, ele tem o dever não só de recuperar os danos causados, de indenizar possíveis danos, ok? Ou possíveis pessoas lesadas, certo? Mas também de arcar com as custas para evitar os danos. Então, quem vai arcar não é o órgão que exige, é aquele cidadão que está propondo realizar a atividade potencialmente poluidora. Então fica aqui, olha, as expensas do empreendedor a gente já falou e o profissional legalmente habilitado. Eu lembro a vocês, inclusive, meus amigos, vou apagar aqui para não parecer que eu estou riscando, ok? Eu lembro a vocês que esse profissional, ele responde, inclusive administrativamente, perante o seu conselho, se as informações prestadas no estudo, no relatório, nos dois, né, o relatório é complementar ao estudo, forem falseadas, forem enganosas, inclusive culposamente, tá bom? Lembrem, ninguém é obrigado a utilizar uma técnica que não foi inventada ainda, mas é obrigado a utilizar as melhores técnicas possíveis para se chegar aos resultados mais precisos daquele momento. Então, profissional legalmente habilitado às expensas do empreendedor. Mas eu falei para vocês que não precisava saber tudo isso. Era uma questão que nos engana. Não quer que a gente saiba a aplicação
da norma. Ela só quer que a gente lembre da norma. E aí, professor, se ela só quer que a gente lembre da norma, onde é que está isso? Resolução 237 do CONAMA, lá de 97. Eu lembro a vocês que até 91 zerava tudo, então tinha um de 82, um de 83, um de 84, um de 85. Para licenciamento, meus amigos, duas são importantíssimas. A 1 de 86 e a 237, que aí a partir de 91 não zera mais, 92 já deu sequência. Resolução 237 do CONAMA. Tá legal? O que é que diz? Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por quem? Olha a pergunta, vamos voltar para a pergunta, pessoal. Sobre o caso, assinale a opção que indica quem deve realizar o estudo. Artigo 11. Os estudos necessários ao licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados às expensas do empreendedor. Meus amigos, ipsis literis a resolução do CONAMA. Bastava saber da resolução. Professor, eu não vou ficar doido de ler todas as resoluções do CONAMA para a minha OAB. Ok, então entenda o que está por trás, entenda a lógica, que aí também lhe ajuda a acertar essa questão, tá bom? Lembrem, isso aí a gente falou em nossa sala de aula, tá gravado lá na aula de licenciamento. Se você tiver alguma dúvida, volta, tá aqui nesse mesmo canal. Durante esse próximo semestre 2020.2, eu espero gravar novas aulas com mais qualidade, com mais informações, mas já tem uma aula gravada, volta lá, eu ainda não aprendi a usar os cards, mas o professor vai aprendendo devagarzinho. Mas volta lá, estuda a aula de licenciamento, isso a gente falou lá. Não precisava decorar o artigo 11, mas saiba, quem faz o estudo, cientistas e técnicos, profissionais legalmente habilitados para prestar aquela informação, para descobrir aquela questão, aquele questionamento, tá bom? Quem paga? O empreendedor, princípio do poluidor pagador. Para frente, segunda questão. Professor, ficou grande aí, 12 minutos é uma questão. Não, a gente teve aquela introdução. Prometo que essa vai ser até mais rápido. Seguindo o plano de expansão de seu parque industrial para a produção de bebidas, o Conselho de Administração da Sociedade Empresária Fresco S.A. autoriza a destruição de parte de uma... Olha, destruição de parte... Perdão, vamos voltar aqui. Destruição de parte da floresta inserida em APP, professor, área de preservação permanente. Toda vida que eu falo com vocês sobre APP, eu peço, pelo amor de Deus, não confundam com APA. APA é uma unidade de conservação. Estou gravando essa aula no Crato, Ceará. A gente tem uma unidade de conservação APA federal aqui em nossa região. Recomendo que vocês conheçam a APA Chapada do Araripe, tá bom? Então vamos lá. A APP é aquela criada pelo Código Florestal, daquelas áreas que podem ser urbanas ou rurais, que pela sua própria natureza são frágeis e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Então a gente precisa proteger elas de uma maneira mais excepcional ainda do que o restante do nosso espaço territorial. Medida que se consuma na implantação da nova fábrica. Então ele está dizendo que já fez, o Conselho permitiu e foi instalada a fábrica, destruindo parte da floresta de APP. Sobre responsabilidade ambiental, tendo como referência a hipótese narrada, vamos lá. A. Fresco S.A. responde civilmente. Ok, responde sim. Administrativamente. Ok, responde sim. Sendo excluída da responsabilidade penal? Pode ser. O que está lá no artigo 225 da Constituição não é bem isso, mas vamos ver. Sendo excluída a responsabilidade penal por ter a decisão sido tomada por órgão colegiado. Meus amigos, eu não coloquei aqui no slide de vocês que eu estou compartilhando, mas eu recomendo que volte na lei 9.605 de 1998, 10 anos depois da Constituição, que vai dizer que a pessoa jurídica responde penalmente quando a decisão for tomada por seu representante ou órgão colegiado em seu benefício, o seu interesse, ok? Foi no interesse, foi órgão colegiado. A decisão do órgão colegiado não afasta a responsabilidade penal, pelo contrário, ela induz a responsabilidade penal. Então, essa parte aqui vai estar errada, a letra A não pode ser. B. Fresco S.A. Responde civil, ok.
Administrativamente, ok também, uma vez que não há tipificação criminal para casos de destruição de app, será, professor? Vamos aqui adiantar um pouquinho os slides. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas de vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangue. Aqui, ó, ouviu? Ou destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas, então uma ou outra dá certo, ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. Ele destruiu uma floresta de APP. Se enquadra aqui, professor? Sim. Então, como é que eu posso dizer que não tem um tipo penal? Vamos lá, cadê? Não há tipificação penal? Errado, professor. A gente tem lá o artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais, ok? 9.605. C. Frescor S.A. responde civil, administrativa e penalmente. Ok, até aqui tá massa, ok. Sendo a ação penal pública condicionada, pessoal, também não coloquei aqui no nosso slide, eu peço perdão, a gente vai aprimorando aqui, mas eu lembro a vocês que no artigo 26 da Lei 6938 não, professor, 9605, nós temos, artigo 26, que todos os crimes previstos nessa lei terão ação penal pública incondicionada, tá bom? Incondicionada. Então, qual é o erro daqui? Condicionada a prévia apuração? Não. Não. Tá bom? A administrativa é diferente da penal, que é diferente da civil, são independentes, claro. As três juntas vão nos ajudar a evitar os danos e, caso eles aconteçam, voltar o mais perto possível do que um dia já foi. E aí sobre a letra D de novo, né? Ah, professor, se eu tiver na dúvida, eu posso marcar a letra D na prova do exame de ordem da OAB? Não, meus amigos. Não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, aqui foi uma grande coincidência. Inclusive, pode ser de um dos tipos de caderno que o exame de ordem utiliza. Não sei qual foi o que eu tirei aqui do caderno branco, amarelo, azul, não lembro. Não sei, na verdade, não fui atrás disso. Então, foi uma mera coincidência. Frescor S.A. responde civil, ok, administrativa, ok, e penalmente. Ah, professor, se tivesse errado, aí a questão era nula, mas não era. Sendo agravante da pena a intenção de obtenção de vantagem pecuniária. Pessoal, eu acho que o examinador aqui colocou uma questãozinha um pouco fora da curva do exame de ordem e demandar que você conhecesse um tipo penal específico, que nem demandava, né? O artigo 50, você não precisava saber para intuir que destruir um app não pode ser uma conduta menos grave no direito ambiental brasileiro. A gente tem crimes de desmatamento. Tem um específico para a APP? Tem, mas não precisava ter o específico, tá bom? Então, não precisava que você soubesse decorar do artigo 50. Mas eu recomendei na aula de vocês, nos 4 blocos da parte introdutória da Lei dos Crimes Ambientais, que lessem os dispositivos todos. A gente não leu em sala de aula todos os agravantes, até porque era um bocado, mas eu recomendo que vocês leiam as agravantes e as atenuantes. As atenuantes são até um pouco mais lógicas, questão da pessoa não conhecer a lei, de morar em local ermo, de cometer aquele crime para sua própria subsistência. Então, quando não cai na bagatela que é possível ter um direito ambiental, mas pode ser ali atenuado, ok. Mas as agravantes, entre elas, nós temos a de cometer o crime com a intenção de obtenção de vantagem pecuniária. Então vamos lá, base aqui para responder, ou pelo menos dar a resposta correta, já que eu não coloquei todos os dispositivos das incorretas, mas olha aqui, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas.
há sanções penais, administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Pessoal, recentemente eu tenho visto um esforço no site do planalto.gov.br de colocar links para a jurisprudência do STJ e do STF. E lá no 225, parágrafo 3º, nós temos 4 julgados que são remetidos do STF para este dispositivo aqui, parágrafo 3º do artigo 225. E eu lembro a vocês que desde 2014, num voto relatado pela ministra Rosa Weber, não é mais necessário, inclusive, a dupla imputação obrigatória. Que era isso, professor? Para a PJ responder, uma pessoa física tinha que responder obrigatoriamente. O STF afastou isso. Em 2016, o STJ acompanhou o entendimento do STF. Então, vejam que o próprio STF reconhece há muito tempo e há pelo menos aí uns 6 anos a possibilidade, inclusive, de se punir a PJ independente de uma PF. Tá bom? E aí, professor, artigo 15 são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. Então, só agrava quando não for o próprio crime ou quando não for uma qualificadora, certo, professor? 2. Ter o agente cometido a infração, a linha A, para obter vantagem pecuniária. Tá legal? Então, a gente conseguiu responder as duas questões com conhecimento meramente burocrático, meramente legal. Ah, professor, não sei decorar todos esses dispositivos. A gente tem muitos outros direitos para estudar. Ok, entende a lógica. Com a lógica dava para você ter respondido também. Mas aí eu recomendo a vocês. Olha, não só na OAB, mas em boa parte dos concursos públicos, não é preguiça, é uma certa lógica. Eu preciso ter fundamentos para não ter uma questão anulada. E que fundamento melhor do que a própria lei? Tá bom? Conheçam a lei. Não vão decorar, mas conheçam a lei, entendam a lógica por trás dela. Façam a leitura da literalidade da lei para acertar as suas questões. Tá legal? Meus amigos, muito obrigado. Se gostaram, curte aí o vídeo, compartilhe com algum amigo que está estudando para a OAB. Deem um feedback de vocês e aí a gente vai saber como aprimorar, como tornar a aula ainda mais dinâmica. Eu acho que o vídeo ficou bem longo, queria que não tivesse passado dos 15 minutos, mas tudo bem, eu espero ter explorado o máximo possível de conteúdo com vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá legal? Até breve com a análise do 20º ou do 30º exame de ordem.